Mas é da Disney. Boa tarde a todas, a todos. É um imenso prazer estar aqui de novo. Estamos felizes. É algo a se comemorar muito, né? Eu vou hoje falar sobre esses bugs de arquitetura de hardware, o Spectre, o Meltdown, e como eles assustaram um montão de gente, muitas pessoas talvez sem motivo. Eu vou convocar aqui Grandma Betty. Eu não tenho a menor ideia se ela apoia essas coisas que eu vou falar aqui, tá? Mas eu achei a figura dela adorável. Então, agradeço a ela que está já no andar de cima. Não pude perguntar. Mas a sabedoria das vovós em geral, que é o que eu quero trazer, as vovós moderninhas, assim, né? Vovó do presente avançado, vão continuar insistindo nas ideias que vovós de tempos imemoriais já diziam, né? Que é melhor prevenir do que remediar, meu netinho, né? Ou netinha. Que, poxa, você vai sair, leva uma blusa. Né? A vovó mais moderna vai falar, né? Também leva uma camisinha, porque vai que esquenta, né? Enfim, a vovó vai avisar, não abra a porta para o lobo mau, né? Isso metaforicamente falando. A gente não deixe as ameaças entrarem tão facilmente. Não aceite doces de estranhos, né? Sabedoria milenar. Tem um vídeo que é uma gracinha de uma menininha coreana aprendendo. Vocês já viram isso? Será que eu mostro aqui? Vou mostrar, é rapidão. Torcer para funcionar. Dá para ouvir aí? 아저씨가 예빈아 깎아 먹으러 가자 하면 안 돼요. 그럼 아이스크림 먹으러 가자 하면 안 돼요. 그럼 수영하러 갈래? 네. 안 돼요. 안 돼요. 저리 가요. 저리 가요. 가. 오이 오이. Enfim, vocês veem, é difícil, né? É difícil pra caramba ensinar uma menininha que tem que dizer não para algumas coisas. É importante aprender a falar, vamos te tentar algumas coisas, mas você tem que aprender a dizer não. Faz 300 anos que a gente diz para as pessoas, não aceite programas de estranhos. Não aceite programas estranhos. Né? Eles podem fazer coisas que você não quer no seu computador. Mas a gente continua aceitando. Vou dizer para vocês, já foi bem mais fácil de separar programa de não programa. Porque antigamente os dados eram passivos. Né? Tinha, sei lá, um texto, uma tabela, mas aquilo era só dado, era dado puro. Né? Enquanto tinha programas, esses sim ativos, instruções que dizem para o computador o que fazer. Mas hoje em dia a gente tem programas embutidos nos dados. E aí bagunçou tudo. Né? Começou com aquela brilhante ideia de embutir programas em textos, em planilhas e coisas assim, né? As tais macros, né? Que aí você abria o arquivo e ele saía executando coisas que acabavam sendo indesejáveis, como vírus e coisas assim. Aí trouxeram isso para o JavaScript, que o navegador você acessa uma página que está em outro computador, e isso já sai rodando coisa no seu computador. Quer dizer, é muito louco isso. Eu acho muito perigoso, inclusive. E é por isso que eu estou falando disso hoje.
essa ideia de execução automática é muito semelhante para mim à ideia de aceitar doce de estranho. Né? Tipo, eu configuro meu navegador para não rodar JavaScript, que eu não tenha explicitamente verificado e aprovado. Falar, esse aqui pode rodar, porque eu não quero aceitar doces de estranhos. Toda sorte de vírus, vermes, cavalos de Troia se espalhavam através de macros, de programas baixados de fontes estranhas, mas hoje se normalizou a ideia de executar, de baixar um programa de outro lugar e sair executando. Pô, verifica a assinatura, vê se a origem procede, vê se é isso mesmo que você queria executar, dá uma olhada no código-fonte e tal. No mundo de JavaScript no navegador não tem nada disso. A gente está muito vulnerável. Né? E aí que vem todos os problemas que a gente conhece nos navegadores. Né? Você tem pedacinhos de imagens ou pedacinhos de código que estão lá para te rastrear. Você tem pedacinhos de código que estão lá minerando moedas criptográficas, criptomoedas, melhor falando, que vão não para você, mas para o controlador do site, ou às vezes até para terceiros. Né? Você tem trechos de JavaScript nos sites que estão feitos para impedir você de ler, de acessar a informação, se você não concordar com que ele minere moedas no seu computador, ou para limitar o número de artigos que você pode ler de um determinado site. Enfim, são todas formas de usar o seu computador para agir contra você. Né? Isso é o contrário do que o movimento software livre vem falando há muito tempo. Aí tem umas loucuras, ou não, acontecendo por aí. Tipo, o governo dos Estados Unidos baniu um antivírus porque ele é feito por uma empresa russa. Né? Olha que doido. Aí o governo do Reino Unido fez a mesma coisa, o governo da Austrália fez a mesma coisa. Aí o governo dos Estados Unidos agora está banindo o uso de telefones celulares fabricados por uma empresa chinesa. E fazendo tipo guerra comercial contra essa empresa. Na guerra, bloqueio comercial contra essa empresa. Por quê? Né? Qual a justificativa? Será que é só guerra comercial de fato? Será que é uma espécie de sabotagem industrial? Ou será que tem alguém lá que sabe do que está falando e está falando, pô, mas esses programas não são software livre. Esses programas que operam em níveis baixíssimos do sistema operacional, ou que incluem o sistema operacional, no caso do telefone, e podem ter orelhas e olhos, mas estão sob controle alheio. Poxa, isso, a gente não quer usar isso no governo. Né? Eu acho esse movimento louco, mas louco por ser surpreendente, de que alguém sacou que realmente tem uma questão importante aí. Né? Porque antes a gente tinha enorme dificuldade de fazer governos perceberem isso. Mas se a gente lembrar que o programa nuclear iraniano foi sabotado com a introdução de um cavalo de Troia por meios bastante sofisticados até, você fala, pô, faz sentido a gente se preocupar com que software a gente está usando, que quem controla as portas dos fundos que esses programas oferecem, né, para a gente garantir a soberania tecnológica, para a gente garantir ter jurisdição sobre aquela tecnologia. Né? Se um país não consegue controlar a tecnologia que ele usa para regular as coisas, então ele está perdendo a sua soberania. Então o louco, e não a fronteira entre a loucura e o senso comum, meio que se inverte. É por isso eu cito o alienista aqui, né? Porque para mim foi um momento alienista que o mundo passou, só que na direção contrária. Mas no Brasil ainda não está acontecendo muito isso. No Brasil a gente ainda tem essa dependência enorme e crescente hoje em dia
de software privativo de origem estrangeira. A gente tem software livre na urna eletrônica, mas ele não é auditável, né? Ele não é livre para nós, que somos, em última instância, o público-alvo deles, embora não necessariamente os usuários diretamente. As nossas forças armadas tinham que usar muito mais, só software livre, de verdade, para não estarem vulneráveis a ataques cibernéticos estrangeiros. Mas isso tudo na esfera governamental, né? Agora, e nós? Nos nossos computadores? Né? Que doces estranhos você aceita que instalem nos seus computadores de mesa e de bolso? A que vulnerabilidades a gente se expõe? Essas, por exemplo. Eu tentei simplificar esse código o máximo que eu podia, tá? Mas ainda assim eu entendo que é um pouco complicado. Não é importante entender isso aqui, mas sacar talvez que tem algo de muito sutil e muito estranho que pode acontecer no seu computador. Tá, aqui tem um pedacinho de programa em uma linguagem arbitrária, que compara duas variáveis, e se uma for menor que a outra, ele vai acessar um pedaço de memória, pegar um bit desse pedaço de memória e usar esse bit para escolher entre uma página, um bloco de memória e outro para acessar. Só que descobriram que as arquiteturas que têm execução especulativa, ou seja, tem arquiteturas que, no caso, quando a memória é muito lenta, ele vai fazendo outras coisas enquanto ele não tem o resultado que ele já queria. Então eu queria comparar x com n, mas eu ainda não sei n. N vai vir da memória e vai demorar. Então eu vou supor, a arquitetura, né, o computador vai fazer uma predição de desvio. Ele vai ver, eu vou supor que a gente vai tomar e executar esse código aqui e não saltar por ele. E aí ele sai executando isso aqui, embora ele ainda não saiba se era para executar isso ou não. Tá? É uma execução especulativa. E ele vai tomar esse caminho porque muitas outras vezes, x era menor que n nesse ponto. Então, ele aprendeu que aqui normalmente eu vou entrar. Só que pode acontecer, num caso, que mesmo que x seja muito grande, ele vai especular e executar esse pedacinho aqui, mesmo quando não era. Quando mais tarde ele perceber, ele vai cancelar o que ele fez. Falar, não tem importância, perdi. Mas se tivesse dado certo, se a comparação fosse verdadeira, então eu ia ter ganho bastante tempo de execução. Mas aí o que acontece? Com um x grandão, eu vou acessar uma posição de memória que está completamente fora do espaço que eu deveria estar acessando. Eu vou poder acessar outra coisa. Por exemplo, um espaço de memória do núcleo do sistema operacional, que tem uma chave criptográfica que você usa para guardar a sua senha de acesso ao sistema, ou o número de cartão de crédito que está no navegador, em que esse código JavaScript, não é JavaScript, mas poderia ser, está rodando. E aí ele vai acessar essa informação e vai guardar numa variável. Depois ele vai desfazer, certo? Só que não, porque eu vou usar esse bit aqui, ele continua executando especulativamente, e aí ele acessou outra posição de memória, que ele vai acessar uma ou outra, dependendo do que esse bit lido da memória inacessível carregava. E aí depois, independente do que ele fez, eu posso olhar para o cache de memória e falar, escuta, você está com esse ou esse bloco armazenado no cache? Se eu estou com um deles, eu sei que o código especulativo acessou ele. Se está o outro, eu sei que o código especulativo acessou o outro. Então eu consegui descobrir esse 1 bit da memória que eu não conseguia ler. Louco isso. Agora, o que é mais louco é que mesmo
usando memória virtual, que era feita para proteger, para você conseguir esconder memória de outros, isso acontece. Mesmo usando máquinas virtuais, dependendo de detalhes, você consegue acessar a memória do ambiente de execução da máquina virtual, ou até do núcleo subjacente à máquina virtual. Então você quebra várias camadas de segurança, ou derrete várias camadas de segurança, por isso Meltdown. E usando especulação, por isso Spectre. O louco é que isso acontece mesmo dentro do navegador, né? Tem exploits disso aí, que você acessa uma página, ele manda esse trechinho de JavaScript, rodando coisa assim para sua máquina, e aí ele obtém memória ou do núcleo do sistema operacional, ou de dentro do navegador, ou de onde ele quiser, e manda de volta. É muito assustador isso, né? Alguém acha que não? Eu acho que não. Por quê? Eu vou supor que você tenha no seu computador dados pessoais que você quer proteger. Acho que isso é uma suposição bem razoável hoje em dia. Tipo, todo mundo tem alguma... Ah, mas eu não tenho nada a esconder. Uhum. Tá, ainda assim eu vou fazer essa suposição. Tá? Só para fins do argumento. Ops. Botão errado, não bom. Olha só a apresentação toda de trás para frente. Os programas que você usa nesse computador, onde você guarda dados que você quer proteger, são confiáveis? Eles servem a você, e só a você, e estão sob o seu controle? Você consegue auditar o código desses programas? Ou, se você pessoalmente não consegue, tem outras pessoas que auditaram para você? Ou, o importante foi auditado? Alguém olhou o que ele efetivamente está fazendo? Porque se isso tudo aconteceu, né, quer dizer, se você confia no programa porque você sabe que ele está sob seu controle, porque você podia auditar o programa e você de fato auditou, ou alguém que você confia fez isso para você, então esse programa é software livre. Porque senão ele não está sob seu controle. Né, ele está sob controle do seu desenvolvedor. E se todos os programas que estão lá são software livre, portanto você pode modificar, se algum deles está usando de um recurso desses para fazer acesso à informação que está escondida em outro deles, é um exagero, não precisava. Você podia modificar o código para que um oferecesse diretamente o acesso ao outro. Você não precisa, ninguém precisaria a esses furos na arquitetura para ganhar o acesso a esses dados. Mas o ponto crucial é, se todos os programas que estão no seu computador servem a você, não tem problema nenhum ter um bug desses. Porque os programas que estão lá não vão explorar, e se explorarem, é em seu benefício. Percebe? Assim, é o que a gente vem dizendo há 500 anos, não tanto assim, 35 anos. Se todos os programas que você usa são livres, eles servem a você, você não está vulnerável. Quer dizer, não está vulnerável, abre parênteses, ou detalhando, você não está vulnerável a esses programas. É claro, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. É claro que outros programas podem querer atacar você de fora. Tá? Mas enquanto você diz, não, só entra no meu computador software em que eu confio, software que está auditado, software que eu poderia modificar, software que eu poderia... Enfim, que respeita as 4 liberdades, esse programa me serve. Não tem problema ele ter acesso aos dados. Ele está fazendo aquilo que eu quero. Porque se ele não fizesse, eu poderia ver isso no código-fonte e adaptar para que ele fizesse aquilo que eu quero. Percebe? Ele está me servindo. Não tem problema ele ter acesso à memória do outro programa. Não tem risco nenhum aí. Ele me serve.
ele faz aquilo que eu queria. Agora, se ele não atende a essas condições, então ele não lhe serve. E, portanto, ele não lhe serve. Né? Então, software livre, né, estou no Fizzle, né, gente? Eu vou passar rapidão aqui. Software livre é software que é controlado pelo usuário, ele respeita as liberdades essenciais. Você pode executar ele para aquilo que você quiser, e você pode estudar, auditar o código-fonte para ver que ele faz aquilo que você quer. E se você descobrir que ele não faz aquilo que você quer, ou se descobrir que ele faz alguma coisa que você não quer, você pode adaptar o programa para que ele faça, para que ele se comporte da maneira que você deseja, da forma que ele serve. Você pode fazer cópias e distribuir cópias, e aí você começa a ajudar a comunidade. Você pode melhorar o programa, né? fazer melhorias e contribuir essas melhorias para os outros. E isso ajuda também a comunidade. Se você puder fazer se você tiver essas 4 liberdades ao seu dispor, mesmo que você não saiba programar, você pode escolher quem que vai te ajudar a fazer essas coisas. E isso faz com que o programa sirva a você. Esteja sob o seu controle, em última instância. E é isso que torna ele seguro para os propósitos de Spectre Meltdown. Agora, quando a gente fala de liberdade de software, a gente está falando de um direito humano. Né? Historicamente, a gente fala, não, é pelo seu bem, é pela sua liberdade, é pela sua autonomia, é pelo seu controle, pelo seu futuro, mas agora também é pela sua segurança e dos seus dados. Né? E isso se aplica não só aos aplicativos, não só ao sistema operacional, né? Não só as bibliotecas que você tem instalado no sistema, os plugins, as extensões, os add-ons e tudo isso, mas, inclusive, se você receber um arquivo que tenha um programa embutido, você tem que olhar o que esse cara faz antes de deixar ele executar, se alguém ainda fizer dessas coisas. Inclusive, se for uma página web, se você for deixar executar, é bom olhar antes. E isso vale também, estou indo para a camada de cima, mas vale também para as camadas de baixo. Os drivers têm que ser livres, porque pode ter um driver lá que explore essas coisas para vazar a informação sua. O firmware que está rodando nos dispositivos periféricos também podem ter acesso à memória. Então é bom você se certificar sobre o que ele faz. E se não for livre, não lhe serve. O microcódigo, que controla como a CPU se apresenta para os programas, esse é um problemão, né? Porque esse não é livre mesmo. Mas tem uma versão lá gravada na memória permanente do processador. E o demônio que a gente conhece, às vezes, é melhor do que o demônio que a gente ainda não conhece. Tá? Então, enfim. Se tudo isso aqui for livre, e se isso aqui atender ao requisito de que ele é equivalente a um circuito de hardware, portanto, é hardware, não é software. Isso significa, você não instalou uma atualização de software para ele, tá? Você está usando aquela versão que está gravada no hardware. E tem razões para isso, mas eu juro, eu não queria passar 5 minutos aqui falando dessas razões. Se alguém quiser, eu explico depois. Tá? Se tudo isso for livre, e isso aqui for compatível com livre, quer dizer, dentro dessa ideia que eu dei, então você é um GNU, tipo assim, você está livre, a sua computação está livre. E você não está vulnerável ao Spectre e Meltdown. Outras coisas são fake GNUs, né? Isso aqui é fake GNU. GNU de mentira. Tipo, não, né? Tipo, isso aqui... Vale falar disso aqui, serviço como substituto de software. Tem uma cambada de gente aí na comunidade de software livre
que pega software livre e fala, eu vou oferecer isso aqui como serviço, vou colocar no meu servidor e vou vender para os outros acesso à minha plataforma. Gente, isso não é mais software livre daí para o usuário que interessa. Tá? Cuidado com esses modelos de exploração de software livre. A gente precisa começar a separar o joio do joia. Tá. Aí a pessoa fala, é uma máquina virtual. Se eu contrato um servidor para hospedar minha máquina em outro lugar, e eu nem sei se a máquina é real ou virtual, né? Isso é livre ou não é livre? Isso eu estou vulnerável ou não estou vulnerável? Como é que isso funciona? Primeiro eu queria lembrar que não existe nuvem, só computador dos outros. Né? Agradeço a FSF Europa pela campanha que fez esse logo. Não dá para ver, eu reduzi muito, eu acho, mas isso aqui é um contorno de uma nuvem formado por computadores. Né? São computadores dos outros aqui que denunciam a verdade, que não tem nuvem. Mas enfim, vamos pensar num computador próprio. Tá? Vou fazer um degradê aqui. Você quer extrema segurança, você quer ter o seu computador próprio rodando no seu escritório, embaixo da sua mesa, beleza. Esse cara, se você comprar ele hoje e não comprar um bastante usado, você vai encontrar um computador que já vem com Intel ME ou com AMD PSP embutido. São duas tecnologias de controle remoto, feitas para isso, tá? Que têm furos de segurança conhecidos e que expõem o seu computador a acesso remoto. Então o ideal seria desconectar. Mas, vamos fazer de conta, vamos enfiar a cabeça no chão e fazer de conta que esse problema não existe, como as pessoas têm feito há 10 anos, mais ou menos. Né? O meu computador não tem isso, porque ele tem uns 10 anos de idade e eu troquei a BIOS dele para rodar software livre. Mas, ok. Então agora vamos supor que você contrata, você tem o seu computador e você vai pôr ele hospedado num data center alheio. Quer dizer, você tem acesso ao computador físico, você pode ir lá na hora que você quiser e reinstalar o sistema, ou, enfim, ter acesso físico a ele e fazer as alterações que você quiser. Ele é seu. Ele provavelmente vai ter o mesmo problema que eu mencionei. Mas fora isso, você está inteiramente seguro, tanto quanto você confiar no provedor, no prestador desse serviço, desde que a sua confiança seja respaldada pelo comportamento deles. Né? Agora, quando se fala de computador virtual, né, um computador compartilhado, aí as coisas começam a ficar muito mais interessantes, porque você vai estar rodando dentro de um ambiente em que aí o Intel ME e o PSP já não se aplicam mais. Você está, de certa forma, resguardado, mais ou menos, das vulnerabilidades desse nível lá de baixo, porque os caras que estão operando o sistema provavelmente estão usando isso ativamente e atualizando ativamente e mantendo isso de forma que funcione para eles, da forma que eles querem, de forma a oferecer a você a ilusão real, né? Aurélio, alô? Ih, morreu? Caramba. Enfim, ilusão real é um termo que acabou de me ocorrer, mas assim, eles querem te dar a sensação de que você tem um computador inteirinho lá para você. Tá? E eles vão trabalhar para garantir essa ilusão. A obrigação do prestador de serviço é manter o isolamento entre diferentes clientes que possam estar compartilhando a mesma máquina. O microcódigo que está lá, que poderia ter que ser atualizado para proteger você de Spectre Meltdown, não se aplica a você. Não é você que vai conseguir atualizar isso. É o prestador. É problema dele garantir a separação entre os clientes. Então, na ética, em termos de questões éticas, que é o que interessa para a gente, pelo menos para mim, falando de movimento software livre, a gente tem computações independentes acontecendo
e o prestador está trabalhando para manter essas computações independentes, fazendo o trabalho que for necessário para isso. Então, em tese, não faz muita diferença. Esse é um modelo confiável, igualmente confiável. Tá? Você está sujeito a tormentas, mas você sabe mais ou menos quais elas são. Você escolhe com base em confiança. Agora, na prática rolou um pânico entre os prestadores, porque eles sabiam que eles tinham que manter barreiras entre os clientes, e são justamente essas barreiras que essas vulnerabilidades derrubaram. Então, enquanto eles queriam manter os clientes separados, usando uma mesma máquina, mas não tinha correção para esses furos, eles tinham que ou falar para os clientes, o seu vizinho pode estar acessando seus dados, viu? Mas é só por uns dias. Ou então, separar em máquinas efetivamente diferentes para garantir as computações independentes e não interacessíveis. Tá? Então, para esses caras, para os prestadores de serviço, surgiu um pesadelo. E enquanto esses caras, se eles têm compromisso com software livre, eles não iam usar essas atualizações que dependem de microcódigo privativo. Então, seria melhor eles já terem começado mantendo as coisas separadas de verdade. Mas, enfim, a preocupação é deles, a responsabilidade é deles, para o cliente, se ele puder confiar que o prestador está agindo de acordo com o compromisso assumido, você pode confiar que ele vai manter você separado, se for necessário, numa máquina separada mesmo que dê prejuízo para ele. Difícil de acreditar, mas enfim, é um risco que se corre. Tá? Eu pessoalmente prefiro a máquina embaixo da minha escrivaninha. Agora, falei tudo isso e alguém pode ter ficado com a impressão de que então se eu só uso software livre eu posso ficar bem tranquilo. Não é tão simples assim, de verdade. Tá? Assim, é verdade que não basta ter a liberdade para ter segurança, mas a liberdade é um pré-requisito para ter a segurança. Né? Assim, se qualquer programa que você usa controlar, não tiver sob o seu controle, né, ele vai controlar o seu computador de forma a te controlar. Né, porque lembra, tem dois tipos de programa. Tem aquele que o usuário controla e aquele que controla o usuário. Não tem outra opção. Então, você precisa dessa liberdade, mas você ter a liberdade não garante que outros não vão te atacar de fora, por exemplo. Agora, ou mesmo de dentro, talvez. Como é que eu tenho a segurança de dizer, olha, se todos os programas que você usar forem livres e tiverem sido auditados por alguém em quem você confia, você provavelmente está seguro? Como é que eu tenho a confiança de dizer isso? É porque os exploits, quer dizer, o código necessário para conseguir violar a segurança dos dados em um outro programa usando esses erros e vários outros parecidos que têm sido divulgados e outros que ainda não foram divulgados, mas que parece que estão aí, a gente precisa entender o seguinte: as liberdades nos fornecem as ferramentas que a gente precisa para se defender. No seguinte sentido, com toda a complexidade dessa implementação para explorar as vulnerabilidades, se alguém submetesse isso para uma base de código livre, mantida publicamente, as pessoas encarregadas por rever as contribuições propostas antes de integrar, iam ver e falar, não, o que é isso? Não, isso aqui não faz sentido na nossa base de código. É tão grande que não ia passar.
é tão complexo, tão alienígena, tão nada a ver, que não ia passar. Assim, eu tenho confiança embasada para dizer, a não ser que a pessoa esteja muito sem noção, e aí provavelmente não seria um projeto que muitas pessoas usam, não passaria. Já existem erros acidentais. Tá? Claro, todo software tem bug. Todo software pode ser reduzido em pelo menos uma linha. Então, todo programa, por indução, pode ser reduzido a um programa de 0 linha que tem um bug. Né? Enfim, o ponto é que todo software tem erros. E essas barreiras das arquiteturas foram criadas para ajudar a reduzir o impacto dos erros. Tá? Agora, será que um erro acidental, e não proposital, que violasse, por exemplo, uma barreira de acesso à memória virtual, ele poderia vazar dados de forma não intencional? Talvez. Talvez sim. É possível. Agora, não seria uma exploração nem do Spectre, nem do Meltdown. Seria outro tipo de bug que a gente já conhece há bastante tempo. Não tem nada de novo aí. Essas coisas podem acontecer sim. Existem bugs que impactam a segurança. Então, enquanto você tiver a liberdade de auditar, você pode pegar um desses. Ou você pegar nos dois sentidos, né? Você pode observar um problema desses antes que ele aconteça, ou você pode pegar como quem pega um vírus, né? e estar sujeito a esse problema. Agora, o problema fica muito, muito, muito mais grave quando a gente cai na teia, né? A teia global de execução de código. Teia global. Quando a gente abre uma página que tem Flash, que tem Java, que tem JavaScript, e o nosso navegador está configurado para sair executando, é fria, né? Mais ainda agora que esses problemas são conhecidos. Quer dizer, é muito fácil, é trivial alguém exercitar esses problemas. E veja, é código que normalmente as pessoas não olham. Né? Quem audita código JavaScript antes de deixar ele executar? Quem aceita doces de estranhos na internet? Pois é. Né? É difícil isso. Você vê, a gente está no maior evento de software livre do Brasil. E ninguém quase está preocupado com esse código privativo que está rodando nos nossos computadores. Então, vamos mudar isso, né? Vamos começar a prestar atenção nisso. Vamos usar GNU Libre.js. É um plugin para o Firefox, ou para o IceCat, ele já vem pré-instalado, que ele vai procurar tags, comentários no JavaScript e ver se aquilo tem licença livre, se aquele trechinho de código está sob uma licença livre. Se tiver, ele deixa executar. Se não tiver, ele não deixa, e aí você pode autorizar individualmente ou bloquear individualmente cada trecho de JavaScript. O NoScript bloqueia tudo. Tá? Ele não quer saber a licença. Nesse sentido, ele é superior, tá? Porque nada garante que só porque está sob uma licença livre, ele não vai explorar um desses bugs. Então, nesse sentido, o NoScript é superior. Ele bloqueia tudo, mas ele deixa você autorizar por origem. Tá? Código JavaScript que vem desse domínio aqui, pode executar. O que vem do domínio do Google, do Facebook, ou não sei o quê, aí você não deixa. Óbvio, né? GreaseMonkey. Isso é um barato. Ele é o que traz user scripts para o Firefox, ou para a família Mozilla. User scripts permite você modificar uma página antes dela ser apresentada e executada. Então, uma das coisas, ou algumas das coisas que você pode modificar, seria, por exemplo, identificar que ele está usando um código privativo
e fala, não, eu não quero rodar essa, que tem uma certa característica indesejável, você pode falar, não, eu quero que você execute esse outro, que você use essa outra versão em vez disso, porque essa versão aqui é livre. Ou essa versão eu modifiquei localmente para fazer alguma coisa melhor. Então dá para fazer essas modificações automatizadas usando o GreaseMonkey. Mas é muito importante fazer auditoria. Tá? Com o LibreJS é bastante fácil você pedir para ver o trecho de JavaScript que você vai autorizar e ver se que você poderia autorizar e ver se você quer efetivamente autorizar ou não. Então, o que eu recomendo é usar os dois juntos. Tá? Ativa os dois. Aí você vai ver, primeiro, você vai ficar assustado com a quantidade de coisa, com a quantidade de lixo que está rodando na sua máquina até o dia anterior, ou até o momento anterior, né? E você vai poder começar a ajustar o que você quer deixar executar e o que não. Então, a ideia é ter controle pelo usuário. Tá? Meu sonho é que a gente um dia tenha ferramentas para simplificar muito isso que dá para fazer com o GreaseMonkey. De falar, não, esse site aqui está usando essa versão do jQuery que tem um bug, eu queria usar essa minha versão. Ou esse cara aqui pede para usar um certo trecho de JavaScript, não, eu quero continuar usando esse outro aqui que funcionava melhor. Né? Controle pelo usuário, afinal, é software livre. Tá? Quer dizer, a ideia de liberdade de software é isso que a gente quer. Enquanto não, bloqueia por default, por causa da liberdade, por causa desses bugs dos quais eu estou falando. Aí um colega meu leu um artigo que eu estou terminando com essas ideias, basicamente, eu vou publicar qualquer dia desses, e ele está bem envolvido aí com a coisa do Spectre, do Meltdown, e ele falou, pô, mas, tipo, não adianta, você pode ter o seu computador todo só software livre, da BIOS até o navegador e tudo. Na hora que você acessar uma página que tenha o JavaScript, você perdeu. Eu falei, exatamente. É exatamente isso que eu estou dizendo. É exatamente esse o problema. Essa vulnerabilidade é tal que na hora que você acessou uma página que tenha um pedacinho de JavaScript que explora essas funcionalidades, ele ganhou acesso à memória do núcleo do seu sistema. Ah, mas eu instalei o microcódigo privativo que corrige isso. E eu instalei o Linux que corrige isso, o núcleo, né? A versão que usa as funcionalidades desse microcódigo novo que corrigem isso. Mas e o navegador? E a memória do navegador, onde estão as suas senhas para um monte de sites? Onde talvez ainda esteja a sua senha do banco. Isso, até onde eu entendo, não foi corrigido. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Eu estou apavorado. Quer dizer, eu não estou, eu estou tranquilo. Eu só uso software livre. Mas eu estou preocupado pelas outras pessoas que não estão sabendo disso. Aí tem, né, eu acabei de mencionar, tem correções disponíveis, né? Tem essas que você precisa instalar o microcódigo não livre, versão mais nova, para introduzir novas funcionalidades no processador que ajudam o núcleo a evitar algumas das vulnerabilidades já conhecidas. Agora, quem aqui já usou software privativo e já viu uma versão mais nova trazer funcionalidades indesejadas? Pode levantar a mão, todo mundo, não precisa ter vergonha não. Todos nós provavelmente já usamos software privativo um dia. Por isso que a gente sabe como é ruim. Acontece o tempo todo. E aconteceu com essa também. Porque, tipo assim, ela introduz a nova funcionalidade? Sim, ela introduz a nova funcionalidade na qual o Linux e os outros sistemas operacionais privativos, seus núcleos, né, se valem para evitar problemas como o Spectre Meltdown. Mas eles fazem isso a um custo.
né, o computador fica mais lento. O computador está fazendo mais processamento. Ele está gastando mais energia. Ele está, enfim, sendo mais caro. E se em vez disso, você passasse a usar somente software livre? Aí você não precisa mais dessa atualização. Você não precisa dessas modificações no núcleo que, junto com a atualização do firmware e do microcódigo, perdão, vão oferecer essas funcionalidades das quais você efetivamente não precisa. Para que pagar esse preço? Se a alternativa é ter computação mais rápida e mais livre. E tem mais. A gente sabe que tem outros furos parecidos vindo por aí e que ainda não estão corrigidos. Você ter a última atualização instalada não te defende desses outros furos. Mas ter somente software livre auditado no seu computador, somente software que te serve, sim, te defende. Tipo, é óbvio o que fazer, né? Então, por que será que tanta gente abre a porta para o lobo mau? Por que tanta gente deixa o lobo mau entrar, aceita os doces de estranhos e quer continuar aceitando? Por quê? Preciso mostrar o vídeo da menininha coreana de novo? É difícil, né? Mas com algum esforço, com alguma paciência, eu acho que a gente consegue. Então, lembre, a gente não tem nada a temer. Como disse o presidente americano muitos anos atrás, né? Não temos nada a temer, senão o próprio Temer, né? Enfim, não temos nada a temer, senão o próprio medo, eu acho que ele falou, mas enfim. Muito obrigado, gente. A gente tem... Eu consegui! Temos minutos para perguntas! Quem quer perguntar? Tem um microfone sobrando aqui. Obrigado. Sobre uma vulnerabilidade semelhante, ai, Vamos trocar. tá. O que foi feito numa vulnerabilidade, não sei se é recente, mas eu sei que é da mesma linha. Sabe o Rowhammer? Sim, sim. O que foi Rowhammer. feito, por exemplo, o que foi feito disso, que é outra coisa que comprometeria bastante compartilhar máquinas, por exemplo? Nossa. Alô, som? Assim tá bom? Quer que eu devolvo? Não, pode ficar, quer dizer, não sei, acho que ele provavelmente vai passar para outra pessoa. Eu falo, assim dá para me ouvir bem, dá para entender? Eu tô com a sensação, beleza, então tá. Rowhammer é um bug que eu não lembro plenamente dos detalhes, eu não sou da área de segurança, tá? Mas... Som? Alô? Obrigado, Sadi. O Rowhammer, os caras descobriram que tinha uma vulnerabilidade em chips de memória, que se você acessasse muito a mesma memória, ela ia mudar de valor. É isso, né? Putz, eu não entendi nada, desculpa, eu tô sem óculos. Não, de verdade, eu quebrei os óculos antes de ontem. Ele, por interferência eletromagnética, ele induz e consegue ler o estado de memória dos chips. Ele até lê dos vizinhos. Uau, essa parte eu não... Oi? Sim. Pode alterar. A parte de alterar eu sabia. Tipo assim, não sei, nada a ver com isso. Eu acho que é uma vulnerabilidade, é um problema, como é que corrigiram? Não sei. Eu não sei como é que corrigiram. Não sei se corrigiram. Quer dizer, certamente tem alterações de projeto, de memória para em memórias futuras isso não acontecer mais. Mas eu não tenho ideia de como é que vai resolver isso com software. Me parece bem desafiador. É só limitar. Aí você...
você tem que fazer o software para que não faça isso, né? Aí, de novo, quer dizer, a receita é, se o software te serve, você consegue alterar para que ele não recaia nesse problema, não que teria problema ele acessar a memória indevida. Claro, alterar a memória indevida seria ruim, porque você está, tipo, bagunçando as coisas de outro programa e ele pode funcionar mal por conta disso. Mas, enquanto os programas te servem, não vejo motivo para preocupação. Você pode ajustá-los para que eles não incorram no problema. É mais difícil de descobrir onde está o problema. Ferramentas para detectar acessos repetidos podem existir, talvez, sei lá. Diz. Só uma colocação sobre o Rowhammers. Posso estar enganado, mas do que eu me lembro de ter lido, era um problema exclusivo do Android. Era alguma coisa que afetava o Android, se não me engano tinha a ver com o kernel 3. Posso estar enganado, mas não era um negócio que é tão disseminado dentro do universo Linux, mas você vai pensar o tamanho da fauna Android, já é um baita de um problema. Hoje tem muito mais computador Android do que com qualquer outra coisa, né? Bom, Alexandre, parabéns pela tua palestra, eu acho que vale a reflexão, né? Só que uma coisa que me chama a atenção, a gente que trabalha com software, conhece um pouquinho de JavaScript, o que tu sugere para uma pessoa que não tem uma mínima noção? Por exemplo, a minha tia, que, enfim, ela vai querer acessar a internet, né? Pô, a sua tia tem um sobrinho que manja pra caramba. Ela deve poder contar com você de vez em quando. Assim, é verdade, você tem razão. É uma preocupação legítima. A única coisa que eu consigo recomendar é, vamos ensinar um pouco de programação pra galera. Mas enquanto isso, não aceitar doce de estranhos, especialmente se você não sabe como fazer doce. Porque isso pode te dar uma outra coisa que nem é um doce. Você vai olhar e falar, é um doce, e come. Sabe? Quer dizer, quanto menos você sabe, mais cuidadoso você deveria ser. E não o contrário. Crianças de 5, 6 anos já estão clicando em eu aceito, né, para fazer... Sem ter a menor ideia do que está escrito ali, né? 5, 6 anos talvez ainda não saiba ler. Bom, assim que você começou a falar, eu comecei a pensar assim, tá, beleza, mas e o IME e o PSP? Né? Tipo, até pouco tempo, a gente confiava que o nosso processador e, sei lá, a nossa placa-mãe, o nosso barramento de memória, o nosso HD ia armazenar, transportar e executar, agora em ordem inversa, o que a gente mandou. E agora que, tipo, se eu ativar o IME, por exemplo, eu nunca mais consigo desativá-lo, na maioria das placas-mães atuais. E agora que a gente não pode mais confiar no nosso processador, no nosso barramento e no nosso HD. Então, como assim nosso, cara pálida? Né? Tipo, deixou de ser nosso. Né? Deixou de ser nosso. A gente precisa, como parte dessa reflexão, sacar que deu errado. Alguma coisa nessa linha evolutiva de computação nos levou para um beco sem saída. Não vai rolar por aqui. Assim, liberdade não vai mais rolar com o Intel. A linha Intel, a linha AMD, eles não querem. Né? Eles querem, fazem questão de colocar dispositivos de espionagem e controle remoto nos computadores de todo mundo. Então, vamos para outras arquiteturas. Pô, só que a ARM não está... Quer dizer, nesse aspecto está melhor, mas em outros aspectos também exige outros firmwares privativos na quase totalidade das plataformas disponíveis. Tá? Tem raríssimas exceções, tipo BeagleBone Black. Preciso falar com o Mad Dog para ver o que eles estão aprontando aí, para ver se dá para recomendar. Não, seria legal fazer engenharia reversa disso, mas eu acho meio hercúleo. É um esforço imenso que talvez na hora que esteja pronto, aí não é mais hercúleo, né? Não está mais coberto por esse significado, mas na hora que ficar pronto, se for viável,
não vai mais ajudar, porque na verdade ele é verificado, tem uma assinatura digital ali, que ele não vai rodar se a gente não conseguir gerar assinatura. Então é muito difícil de falar, tipo, eles realmente não querem que a gente consiga. Então, tipo, ok, beleza, vamos procurar outro caminho. Tem processadores livres aí saindo, tem ambientes em que talvez a gente tenha alguma chance de conseguir conquistar a liberdade sonhada há 35 anos atrás. Vai dar trabalho? Claro que vai dar trabalho, sempre vai dar trabalho. Tudo isso que eu falei aqui não é de graça, quer dizer, você manter a sua liberdade dá trabalho, mas vale a pena, eu acho. E espero que mais pessoas achem. Então, vamos fazer. Com outros processadores que sejam. Obrigado, gente. Eu. Ah, tem mais um, perdão. É a última, né? Porque já me esgotaram o tempo ali. Quer dizer, já esgotou o tempo. É isso, mas não é isso, né? Quer dizer, uma galáxia que não é Intel, né? Nada disso, que são CLPs, né? Os Zero Days lá, que controlam usinas, controlam coisas que não estão rodando, muitas vezes Linux, nada. São controladores de máquinas, né? Certo? E também estão sujeitos a... Quer dizer, o caso da usina no Irã foi isso, né? Foi um Zero Day num CLP, né? Implantado. E aí, quer dizer, aí é um caso pior ainda, porque não tem software livre para CLP, não tem, são a Siemens sim, e outras... Se não tem, vamos fazer. Tipo assim, a solução é fazer. A gente, tipo, eu acho, a gente tem dois caminhos aí para seguir para alcançar a liberdade. Tá? Um é a gente mesmo fazer. O outro é a gente falar, eu não compro de quem não faz. Então, a gente tentar direcionar o mercado na direção de respeitar a liberdade dos usuários, de possibilitar a vida em liberdade digital. Então, só que esse aqui que a gente vem tentando faz tempo, a gente primeiro não consegue massa crítica para direcionar os grandes a seguir isso, e segundo, qual era o segundo? Não está funcionando. Né? Então, parece que a gente vai ter que fazer mesmo. E estamos fazendo. Né? Não eu pessoalmente, mas pessoas da comunidade que estão encorajadas e perturbadas com o que está acontecendo e decididas a fazer alguma coisa. E com os recursos, como diz Stallman, né? Uma pessoa que está vendo outra pessoa se afogar e sabe nadar e não tem mais ninguém em volta e não é o Temer, né? Então vamos lá salvar a pessoa. Quer dizer, tem gente que se imbuiu dessa missão e falou, vamos fazer, e estão fazendo, e estão conseguindo. Né? É um desafio imenso, porque está lutando contra gigantes que não estão nem aí. E, pelo contrário, quer dizer, querem acabar com a concorrência. O desafio é imenso, mas pô, se fosse fácil, não tinha graça, né? Vamos fazer. Que bom que a gente tem o Fizzly para se semear ideias e quem sabe isso cresce, ganha força, ganha massa crítica e acontece. Muito obrigado de novo. Até amanhã. Vamos falar de tornozeleiras digitais, tornozeleiras de bolso, né? E coisas assim. Eu estou falando de celulares, tá, gente? Obrigado.